Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é entrevista, isso mesmo. Iremos planejar a produção de uma entrevista. Para isso, convido você a acompanhar os nossos objetivos. Eles são sistematizar elementos de composição e características do gênero entrevista, planejar a produção de uma entrevista. E retomando alguns conceitos, algumas ideias, como vimos, faz parte dos nossos objetivos. O que é uma entrevista? Com certeza você já pensou, já relembrou uma característica super importante da entrevista, que é o ato de perguntas e respostas. Isso mesmo, se baseia, é o principal que nós temos em uma entrevista. Mas será que é só isso? Não, Veremos os outros elementos que estruturam, fundamentam uma boa entrevista. Antes, vamos ver uma definição geral. É um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas. Tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Pensemos um pouco sobre essas informações iniciais. Se baseia na interação oral, isso mesmo, é um gênero que nasce na oralidade. Por quê? Sempre o entrevistador, a pessoa que realiza a entrevista, em sua maioria das vezes um jornalista, se prepara momentos antes, dias antes, a respeito da temática, a respeito da pessoa que irá participar da entrevista. Em um determinado dia, momento, eles combinam e se encontram para realizar a entrevista propriamente dita. Então, com base em um roteiro de perguntas, o entrevistador formula perguntas em sequência, aí aguardando uma resposta a cada pergunta por parte do entrevistado. E sim, surgem também perguntas que são de improviso. Nem sempre todas as perguntas que estão no roteiro são feitas. Às vezes, uma resposta abre caminho para uma outra pergunta que se faz necessário, até mesmo para o leitor não ficar curioso sobre determinado assunto. Por quê? Afinal, qual é o objetivo de uma entrevista? É trazer um tipo de informação. Um tipo de informação a respeito de um produto cultural que está sendo lançado, um tipo de informação sobre uma invenção que surgiu, sobre um composto farmacêutico, sobre uma música, um clipe, uma temática, uma doença. Então, sim, se faz necessário mudar, às vezes, o roteiro ou acrescentar perguntas para que o leitor, quando tenha acesso à entrevista, seja gravada por vídeo ou apenas áudio, ou até mesmo transcrita posteriormente, ele tenha conhecimento de toda a informação, já que o objetivo da entrevista é informar. Seguimos agora novos conceitos. Existem inúmeras finalidades para este gênero: divulgação, técnica, instrucional, de emprego. Pensemos sobre uma entrevista que tem essa ideia de divulgação. Já mencionamos, Então, surge um clipe novo, uma série, um filme, uma música, e aquela pessoa que está produzindo aquele conteúdo pode ser, sim, um entrevistado, porque ele vai dizer algo sobre essa novidade, informar sobre essa novidade, esse lançamento para os fãs, os seguidores que seguem aquela linha de música, aquela temática ou aquele tipo de filme, aquele ator, aquela atriz, aquela temática que está sendo retratada ali. E uma entrevista técnica aborda o quê? Elementos técnicos, como o próprio nome já diz, já nos conta. Então, algo que foi inventado, um remédio, um composto químico que foi elaborado, ou até mesmo uma planta que foi descoberta, uma nova finalidade para ela. Então, o cientista, ele pode sim participar de uma entrevista trazendo informações técnicas sobre essa nova invenção, essa nova descoberta. E uma entrevista instrucional. Para que serve uma entrevista instrucional? Qual que é o seu objetivo? Ver o nível, o grau de instrução de uma pessoa a respeito de uma temática, a respeito de uma profissão, de uma função que ela pode exercer. Normalmente, uma entrevista instrucional faz parte de um processo seletivo de uma empresa que está procurando funcionários. E falando sobre entrevista e sobre emprego, nós temos também aqui
a entrevista de emprego, isso mesmo, que a pessoa faz, participando ali, mostrando quais são as suas habilidades, contando quais são suas habilidades para o entrevistador, e também o entrevistador vai verificando se o que ele vai informando, as suas habilidades, o seu conhecimento e também o seu perfil, o seu comportamento se enquadram com o que a vaga necessita para assim ele compor o quadro de funcionários da empresa que oferece esse emprego, essa vaga. E no campo jornalístico, a entrevista, ela tem aí uma estrutura definida? Sim, tem um padrão. O padrão nós temos aqui, o título ou manchete. Como vários títulos aí dos textos jornalísticos, da entrevista segue a mesma linha. O título, ele serve para resumir, para antecipar o assunto que será abordado no corpo do texto. Então, em uma entrevista, nós encontramos o assunto, se é um produto cultural, um livro, uma música, ou então se é uma outra temática de interesse público também. E a contextualização? Antes ainda das perguntas e das respostas, nós temos uma contextualização, em que se normalmente apresenta o entrevistado dizendo qual que é a sua importância, qual é a sua escolaridade, porque ele está sendo entrevistado. Ele normalmente é um especialista na área, no assunto que ele está falando ali, informando. Então ele é uma pessoa que passa credibilidade sobre o assunto, por isso que ele foi escolhido. E afinal, chegamos às perguntas e respostas, que é a parte principal, a mais importante de uma entrevista, onde, como já falamos, há um roteiro já pré-definido e algumas perguntas vão surgindo no momento, de acordo com o assunto e as respostas que o entrevistado dá a cada pergunta. A linguagem, falando sobre a linguagem de uma entrevista, ela tende a ser formal para alcançar um público maior, isso mesmo. Então, sempre a predominância vai ser da linguagem formal. Mas nada impede que, dependendo do suporte, isso mesmo, do jornal, da revista ou do site onde a entrevista estará veiculada, tenha alguma brecha para uma linguagem informal, ainda mais se nós pensarmos na possibilidade de um site ou de uma revista que é voltado ao público jovem. Então, sim, se faz necessário uma linguagem informal às vezes, mas não a sua predominância. Sim, alguns traços, principalmente na resposta. Se o entrevistado é um artista, uma pessoa, digamos, mais descolada, claro que ela vai ter aí umas gírias, umas informalidades nas suas respostas. Isso é inevitável. Agora vamos analisar uma entrevista aqui para retomar, ver na prática esses elementos que já vimos ali, que fazem parte da estrutura. Temos aqui o título, entrevista com Tony Brandão. Já no próprio título antecipa, quem é o entrevistado, é o autor, o Tony. Temos a contextualização, que diz o seguinte: um dos maiores prêmios foi a pergunta de um leitor: como é que eu conseguia fazer a pulsação do coração do garoto no livro ser igual à pulsação do coração dele? Veja só, aqui o jornalista optou por uma contextualização diferente. Ele traz já algo que foi mencionado no decorrer da entrevista. E também faz parte, é uma estratégia para prender a atenção do leitor. Ele lê o título e lê esse depoimento, essa resposta do autor. E já fica curioso para saber demais informações sobre essa personalidade. Temos ainda a indicação aqui do entrevistador, que é o site de Vertudo. E vamos seguindo para uma pergunta que fez parte dessa entrevista. Qual foi a coisa mais engraçada que um leitor já te disse? Foi: seus livros são tão legais, nem parecem livros. Pensando bem, é um pouco triste pensar que ainda tem gente que coloca o livro no lugar de coisas não legais. Mas o mundo está mudando, e mudando para melhor. Veja só, em uma pergunta nós já temos uma posição, uma opinião do entrevistado a respeito dessa pergunta, a respeito do leitor achar engraçado um determinado conteúdo aí. Ainda, nós temos marcas de oralidade. Isso mesmo, na transcrição, essa entrevista ocorreu em uma conversa. Por bem, o site achou por bem deixar as marcas orais. Então aqui nós temos uma reticência
mostrando que teve um pensamento, teve uma pausa nesse momento para depois dar essa frase e mudando para melhor. Então, na hora de responder, ele deu uma pensadinha nesse final. Outra pergunta: como você virou um escritor? Desde bem pequeno, eu já ficava intrigado com a força transformadora das palavras, como elas eram capazes de despertar medos, risos, sonhos. Depois, no colégio, os professores sempre chamaram atenção para a minha redação. E sempre foi muito legal escrever. Eu nunca lia ou fazia redações por obrigação. Sempre era um enorme prazer. Veja só, nessa pergunta, nós temos aqui características pessoais do entrevistado. Ele fala da sua formação, de como ele se tornou um escritor desde a escola, como foi esse processo de formação dele. E isso gerou uma réplica, uma pergunta que não estava programada no roteiro, que é: e depois? O que aconteceu depois dessa parte escolar? Depois, mais jovem, eu comecei a me envolver com grupos de teatro, circular por onde circulavam escritores. E tive a sorte de ficar amigo do grande escritor Caio Fernando de Abreu, que foi o primeiro a ler um original meu. Viu ali alguma possibilidade interessante de comunicação e discussão de ideias para e com a garotada. E me ensinou um monte de coisas legais sobre esse ofício, que ele conhecia tão bem. Antes de trabalhar com ficção, eu também escrevi alguns anos para o suplemento infantil da Folha de São Paulo. Essa experiência me ajudou a ter disciplina e objetividade, sem perder o humor e a possibilidade de reflexão. Repare, nesse momento ele já não fala dos seus dados biográficos da infância. Ele fala da sua formação já adulta, como ele se tornou um escritor, que ele conheceu um autor, esse autor leu uma obra dele e incentivou. E perdão, aqui na concentração é ficção, em ficção, as obras que ele estava elaborando. Qual foi seu primeiro livro publicado? Nanica, Minha Irmã Pequena, pela editora Melhoramentos, em 1989. E qual é o de maior sucesso? Cuidado, Garoto Apaixonado. Qual você acha que é o motivo do sucesso deste livro? É que ele fala de amor e de amizade, da descoberta de amor sob o ponto de vista de um garoto. E os garotos se reconhecem e encontram uma possibilidade de entendimento sobre seus sentimentos. Veja só, aqui nós temos uma argumentação na resposta. Ele sustenta a sua opinião porque os garotos gostam. Então ele mostra uma causa e uma consequência relativa a esse assunto do livro ser o de maior sucesso. E as meninas, que também gostam de livro, encontram nele uma possibilidade de entender melhor esse admirável e desconhecido mundo da cabeça e do coração dos garotos. Novamente, um argumento de causa e consequência agora relacionado às meninas e ao livro. Encerramos a leitura, você percebeu aí a contextualização, o título, as perguntas e respostas, até mesmo a réplica que foi necessário para abordar a continuação de como o autor se tornou um escritor. E agora temos a primeira atividade. Repare o que ela solicita. Preparar bons questionamentos para uma entrevista exige estudo do entrevistado. Você deverá entrevistar um familiar. Então pense, já estamos no planejamento da nossa entrevista. Então pense em um familiar que você pode fazer uma entrevista com ele. Letra A. Quem você escolheria? Faça o convite para participar da entrevista. B. Pesquise informações sobre essa pessoa e registre-as no seu caderno. C. Elabore um parágrafo à apresentação do seu entrevistado. Então, pode começar.
Voltamos, então vamos conferir uma possibilidade. Claro, eu não tenho como saber qual entrevistado será que você escolheu, né? Mas tenho aqui uma sugestão para embasar seus pensamentos e a sua contextualização, a apresentação da sua entrevista. Então você pode escolher um pai, uma mãe, um irmão, alguém próximo, alguém que você conviva, que você veja sempre. Depois, temos a contextualização aqui. Estudou no colégio, você pode colocar o nome do colégio, formou-se em qual ano, conta-nos que exerceu a função de qual trabalho ele já realizou por alguns anos, atualmente trabalha com, se é uma outra profissão, incentivado pela família e com isso descobriu o que realmente gosta, afirma que realizou o seu sonho com o seu trabalho. Então temos aqui uma sugestão para você apresentar. Se você tem mais informações biográficas, pessoais dessa pessoa, você pode incluir e formar aí um parágrafo um pouco mais longo. Isso não é problema nenhum. É mais informação para o seu leitor conhecer o seu entrevistado. Atividade 2. Com base nas informações biográficas e no tema vida profissional, elabore um roteiro de perguntas que serão realizadas para seu entrevistado. Então agora pense a vida profissional desse entrevistado e elabore algumas perguntas que você irá realizar na entrevista. Comece! Voltamos. Pensou em algumas perguntas que você pode realizar para saber mais e informar mais os seus leitores sobre a vida profissional desse seu entrevistado? Eu tenho algumas sugestões ainda que você pode completar aí o rol de perguntas que você já elaborou. Vejamos. Por que você optou por essa carreira profissional? Como é sua rotina profissional? De que maneira seu trabalho contribui para as pessoas ou a sociedade? Em relação à sua profissão, o mercado de trabalho é favorável? Por quê? Em algum momento, já considerou mudar de área? Que conselho você pode dar para alguém que está em dúvida de qual profissão seguir? Então temos algumas perguntas aqui que ajudam você a pensar e até formular outras para o seu entrevistado. Depois de formular o roteiro, pensar na apresentação do entrevistado, vamos para a entrevista, um momento definido. Combine com o seu entrevistado data e local da entrevista. Dê preferência, grave a entrevista para que possa ficar atento ao diálogo. Isso mesmo, mesmo que você faça a opção de transcrever as respostas para publicar em um site ou imprimir mesmo em papel, você pode ter
essa ideia de gravar, essa ação de gravar, porque assim você se concentra apenas no diálogo e não precisa ficar anotando ou pedindo para o entrevistado fazer uma pausa porque você não conseguiu anotar tudo que ele disse. Então, uma gravação de áudio ou até mesmo de vídeo se faz necessário nesse momento para você se concentrar apenas nas perguntas. Ainda, temos um pensando juntos. São elementos de uma entrevista. Título, contextualização, perguntas e respostas. B. Perguntas e respostas, título, lead, local e data. C. Perguntas e respostas, lead e final inesperado. D. Linguagem formal, título e final surpreendente. Aqui é uma revisão rápida, né, do que já conversamos. Se você pensou que a estrutura de uma entrevista se baseia em título, contextualização, perguntas e respostas, é isso mesmo. É isso que já planejamos, inclusive. Atividade 3. Depois de fazer aí a entrevista, gravá-la, né, ter as respostas para as suas perguntas, você pode considerar aí a norma padrão, iniciando a entrevista apresentando o entrevistado. Comece o roteiro de perguntas com naturalidade, expressando as palavras com clareza. Então, se o objetivo é informar, você tem que ser o mais claro possível. Fale pausadamente, sem pressa. Atente-se às respostas para criar réplicas interessantes. Então, fique atento. Se o entrevistado deu brecha para um novo assunto, coloque uma réplica. Quando finalizar o roteiro, agradeça ao entrevistado, faça a edição da entrevista e elabore um título. Isso mesmo, pense em um título que desperte a curiosidade do leitor. E avaliando a entrevista, se você cumpriu todos os elementos da sua estrutura, você deve verificar se a entrevista tem aqueles elementos: título, contextualização, perguntas e respostas, se as perguntas são importantes, são perguntas interessantes. Letra C. Respostas estão adequadas e completas? As perguntas foram boas. E as respostas também? O entrevistado não fugiu do tema? Ele respondeu com clareza o que você queria saber? Isso é necessário também. Se ele não responde, você vai perguntando, replicando, reformulando, até ter uma resposta satisfatória. E D. A linguagem está de acordo com a norma padrão? Sim, a sua predominância deve estar de acordo com a norma padrão. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, retomamos os elementos de composição do gênero entrevista, planejamos uma produção textual desse gênero. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!